Olá pessoal, tudo bem? Sou Rafael, sou pneumologista. Vou falar rapidamente aqui para vocês sobre nódulo pulmonar. Vamos lá. Nódulo. O que é nódulo, pessoal? Nódulo é achado incidental em tomografia, tá? Muitos pacientes vão ter nódulo pulmonar e a grande maioria dos nódulos são benignos, tá? Todo paciente vem assustado procurando questão de nódulo porque está com nódulo no pulmão, mas a grande maioria dos nódulos é benigno e a gente tem que orientar isso para os pacientes, tá? Não é porque tem nódulo no pulmão que tem câncer, tá? O rastreio desses pacientes é feito com base na tomografia de tórax. Raio-x de tórax a gente não utiliza por conta da baixa sensibilidade e a tomografia de tórax a gente acaba utilizando em baixa dosagem quando a gente precisa fazer um segmento desses pacientes, tá? Lembrem, fator de risco, pacientes acima de 55 anos de idade e carga tabágica acima de 15 anos maço, tá bom? Quando a gente tem achados benignos, né, a gente favorece o diagnóstico precoce desse doente e a gente não precisa fazer segmento desses nódulos, tá? Quais são os achados benignos? Pensar em calcificação, pensar em nódulo regular, nódulo menor do que 5 milímetros, são os nódulos ali que fazem a gente pensar em diagnóstico precoce como achados benignos que não precisam de segmento. A gente tem que ter uma especial avaliação na diferenciação de nódulo sólido e nódulo subsólido, tá? Quando a gente tem um nódulo sólido, naturalmente, quanto maior esse nódulo, maior o risco de malignidade, tá? Nódulo subsólido, a gente tem que avaliar a porção sólida desse nódulo, ou seja, se eu tenho nódulo com nódulo sólido central com halo e vidro fosco, quanto maior o componente sólido, maior o risco de malignidade. Atenta para o fato de nódulos subsólidos, né, com halo e vidro fosco, poderem se manifestar como neoplasia de baixo grau, neoplasia que demora para evoluir, demora para aumentar de tamanho, tá? Então, de crescimento lento. Então, sempre fiquem atentos aí a respeito dos nódulos subsólidos, tá? A gente utiliza as calculadoras de risco, em geral, para predizer risco de malignidade, tá bom? Principalmente quando a gente tem a questão dos nódulos ali, tá? E as perspectivas que a gente tem é em relação ao uso de biomarcador plasmático no futuro, biomarcador ali por via aérea, expressão de RNA mensageiro, autoanticorpos, enfim. Por enquanto não tem nada disso. A gente está caminhando muito devagar em relação a isso, então o que a gente tem hoje de prática é a avaliação do nódulo pulmonar por tomografia de tórax, tá? Lembre o que eu falei, pacientes acima de 55 anos e 15 anos maços são os que têm mais risco, tá? Para fazer segmento desses pacientes, nódulos menores do que 5 milímetros, em geral, não precisam de segmento, em geral são nódulos benignos, tá? Nódulos que demandam atenção, que precisam de atitude imediata, seja PET-CT, seja biópsia, são os nódulos acima de 10 milímetros, tá? Nesse limbo de 5 a 10 milímetros, a gente tem que avaliar direitinho qual que é a condição desse doente para saber qual que vai ser a estratégia de segmento para esse paciente, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado aí, um grande abraço e até a próxima.